Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Café da Target, o nosso podcast que hoje, excepcionalmente, estamos fazendo o lançamento do Café da Target de verdade. Então, Kenner, esse daqui é pro Alex, tá? O seu tá guardado ali também. É isso aí, Sérgio. E a gente está super feliz de receber aqui o Alex Medeiros. O Alex, ele é diretor de gerenciamento de risco e compliance e privacidade na MRV Co. Trabalha aí há pelo menos 25 anos na área de estruturas de conformidade, né, em grandes organizações. Começou como um cliente, virou um parceiro e agora é um nosso amigo. Para vocês que não sabem, pessoal, o Alex, ele é um Belo Horizontino raiz, casado, atleticano e um ex-peladeiro de final de semana aposentado precocemente. Exatamente, em função de uma lesão no tornozelo. Bom, pessoal, obrigado, né, pelo convite. Né, assim, é sempre um prazer estar com vocês. E assim, Kenner colocou muito bem, né, começamos uma trajetória lá atrás, né, na condição aí de parceiros comerciais, né, ou seja, fomos aí clientes da Target há alguns anos atrás, né, para a nossa iniciativa ali de criação de conteúdo, de aculturamento, acho que é a palavra que é a mais correta, né? Porque, independentemente das ferramentas que a gente usa, no final das contas, a gente quer levar aquele conhecimento, criar um aculturamento, uma conscientização. E aí fomos evoluindo aí, né, com novos projetos, novas ideias, novas pegadas. Isso aí. E aí, enfim, estabelecemos uma relação aí de parceria e que ultrapassa somente a parceria, é uma relação de confiança mesmo, mútua de ambas as partes, né, e que se tornou, sim, uma amizade e que nos propicia estar num ambiente como esse aqui de maneira, né, tão descontraída, né, um bate-papo, né, nesse café da Target. Eu tenho certeza que vai ser super agradável. Mais uma vez, agradeço pelo convite. Enfim, é sempre um prazer. Contem sempre comigo. Joia. Obrigado, então vamos lá. Agradece. Então, beleza. Vamos lá falar de compliance, Alex. Quando esse nome bonito surgiu? Fala um pouquinho rapidamente para a gente um pouco sobre o histórico da entrada dessa área no mundo corporativo, para depois a gente ver aí o que isso tem reflexo na sociedade. Pois é, na verdade, o termo compliance, né, que vem aí do inglês o to comply, né, ele já existe há mais de 3 décadas no mundo corporativo, mas ele foi incorporado principalmente aqui, falando de Brasil, né, principalmente com o advento da lei anticorrupção, né, que foi sancionada em 2013, e aí, consequentemente, trouxe consigo algumas obrigações e alguns olhares de conformidade na forma das empresas fazerem negócio. Ou seja, trouxe, por exemplo, para ficar, né, de maneira bem simplista e bem didática para aquelas pessoas que estão nos assistindo e que não são especialistas, trouxe um olhar e uma obrigação das empresas entenderem com quem elas se relacionam, se aquela relação ela é pautada, né, por um regramento que seja legal, pensando na parte concorrencial, por exemplo, né, se ela é pautada em bases que são cartesianas e que não haja nada, né, ali que possa um dia ser questionado. Eu acho que eu resumiria o seguinte: ela trouxe uma obrigação que já deveria ser uma consciência de todos, né, que, na verdade, só existe um caminho e que é um caminho certo. Mas consigo ela trouxe aí, né, diversos parâmetros que as empresas tiveram que reavaliar, né, suas formas de se relacionar, né, suas formas de se portar perante ao mercado que elas atuam e entender aonde elas estavam ok, aonde deveriam melhorar e processos que muitas vezes não existiam e que deveriam ser implementados. E ao longo dessa jornada, essas empresas hoje, né, colocaram isso já de maneira natural e a maioria delas se pergunta como é que sobreviveram durante um bom tempo antes de ter esse olhar de compliance, que, na verdade, é um olhar de conformidade, é um olhar de fazer o certo sempre, é um olhar de não se desviar do caminho correto, muitas vezes substituindo pelo caminho mais fácil. Eu acho que, de maneira geral, para não entrar aqui nenhum tipo de discussão de especialista, para que todos possam nos entender, é um pouco disso. A gente acompanhou um pouco desse momento de transição, né, de mudança no mercado. Não existia, né, essa área de compliance nas empresas, né? Tinha ali a área de governança e muitas empresas começaram a estruturar procedimentos e a gente entrou muito nesse processo, desenvolvendo com essas empresas alguns treinamentos de código de conduta e a gente pôde observar mesmo como que vem
cada vez mais se fortalecendo, né? Essa cultura, esse tema nas empresas são cada vez mais recorrentes, cada vez mais importantes, assim. Kenner, assim, é super importante e hoje, né, assim, eu vejo que se não for o mais importante, é um dos pilares mais importantes, né, num programa de compliance ou programa de integridade ou de conformidade. As empresas têm essa gama, né, de nomenclaturas, se cada uma, né, tem a sua identidade própria. É o pilar de comunicação e treinamento. Porque no final das contas, o que a gente está falando de maneira prática? A gente está falando de aculturamento. Sim. Né? Então, ou seja, independentemente da ferramenta, né, se é um e-learning, se é uma palestra em company, se é um treinamento, independentemente da ferramenta que a empresa esteja utilizando, no final das contas, ela quer o quê? Ela quer levar um recado, né, para todos que se relacionam com ela, sejam colaboradores, sejam terceiros, sejam quaisquer um dos stakeholders que a rodeiam, Sim. e que ela quer levar um recado de quais são as regras que ela aceita e que não aceita, né? Quais são os caminhos que ela não abre mão e não se desvirtua, desculpe. E mais do que isso, lá atrás tinha um viés muito, quando a gente falava de programas de compliance robustos, a gente falava muito de controle. Sim. E aí, ou seja, eu vou criar uma esteira X para controlar Y. Eu vou ter que ter um processo mais fechado, mais sistematizado e mais amarrado para eu garantir que algo não seja desviado. Isso é importante? Claro, é super importante. Mas, assim, a maturidade, né, ao longo do tempo, que as empresas foram atingindo, demonstrou para elas que uma coisa, hoje falando, parece óbvio, né, mas isso foi enxergado só depois dessa estrada, de percorrer essa estrada, que no final das contas a decisão é sempre da pessoa. Então, ou seja, não adianta ter regramento, não adianta ter controle, se no final a decisão de quem está ali, que é uma pessoa, for não seguir por tudo aquilo que for colocado, não adianta. E aí que as empresas acordaram e começaram a entender que um dos maiores investimentos que elas deveriam fazer e que hoje isso é bem claro, é o aculturamento. É demonstrar a importância de não se desvirtuar daquele caminho, não por um regramento, não por um receio de talvez responder administrativamente ou até judicial, porque isso também pode acontecer, mas sim deixando claro para a pessoa que aquilo traz algum prejuízo para a organização e para a sociedade se aquilo se desviar e explicando no final das contas o porquê que aquilo não é correto. Sim. A partir do momento que você começa a atingir esse tipo de conscientização, sinceramente, você facilita todo o outro background aí de controle de qualquer outro pilar que compõe um programa de compliance ou de integridade, porque, querendo ou não, você trabalhou na consciência das pessoas. Sim. Né? É um pouco disso. E isso é interessante porque muitos dos treinamentos que a gente produziu, quando a gente fala de compliance, né, que é um comportamento, que é uma cultura, é algo que você leva para fora da empresa. Como você é fora da empresa? Como você age fora da empresa? E a gente trazia muito esse tipo de exemplos, né? E aí é exemplo prático, assim. Você vai ficar com um troco a mais na padaria, você vai fazer um gato da sua TV, você acha que isso é certo? E aí não adianta você fazer o que é certo dentro da empresa e fazer o que é errado fora da empresa. Quando a gente foi apresentar a Target para a MRV, a gente já tinha um background grande de segurança do trabalho. Sim. Que também é uma área normativa e a gente sempre trabalhou com essa forma de criação de cultura em casa, cultura no lar. Quando eu conheci o compliance através da MRV, eu percebi, mas espera aí, isso daí que eles precisam, a gente já faz com outra área e eu acho que vai encaixar como uma luva. E aí eu me lembro claramente, na primeira reunião com o pessoal da área de treinamento e desenvolvimento, eu falei, mostrei trabalhos e fiz aquela apresentação bem completa sobre a Target e que no final fica claro, né, que é o trabalho que a gente faz, que é traduzir temas espinhosos, complicados, às vezes chatos para a maioria das pessoas, em algo legal, divertido, interessante, que a pessoa vai perceber que aquilo ali foi feito para ela, pensando na realidade dela, né? E aí, depois de toda a apresentação que eu já tinha feito, quando eu sintetizei tudo com essa abordagem, o pessoal falou, beleza, vamos fazer então o código de conduta? Foi assim, para mim isso ficou muito gravado, porque e o código de conduta,
Eu acho que ele representa exatamente isso, né? Dependendo de como é feito, eu acho que, inclusive, os códigos de condutas das empresas evoluíram muito, né? De uns tempos Sim. para cá, até na questão da comunicação, Isso. o próprio design, né? Sim, sim. E aí, ontem eu estava pensando, né? Assim, pensando no que a gente ia conversar, eu estava pensando comigo mesmo. Seriam os 10 mandamentos o primeiro código de conduta criado pela humanidade? É uma forma de pensar. Sim. É uma forma de pensar. Não deixa de ser. Na verdade, quando a gente fala de conduta, Exato. a gente está falando do nosso dia a dia. Sim. Quando a gente sai de casa, né, quando a gente se dispõe a ir para o trabalho, se a gente pega um carro, Nossa, a gente tem ali diversos regramentos que a gente tem que seguir, até pela segurança nossa e das outras pessoas. Então, quer dizer, ultrapassar numa faixa contínua já é uma infração de conduta. Sim. Exato. Né? Avançar um sinal vermelho é uma infração de conduta. Né? Não parar para o pedestre é uma infração de conduta. E o que tem por trás disso? É um regramento? Não. Na verdade, é uma forma de viver em sociedade, Exato. né? Prezando pela sua segurança e pelas demais pessoas. Sim. Então, quando a gente fala de compliance, de conformidade, é isso. Assim, as coisas não são dissociadas. Né? O nosso desafio sempre é mostrar para as pessoas que assim, a parte social ela não é dissociada da parte corporativa. Sim. E as empresas são um reflexo da sociedade, Sim. né? Com suas mazelas e com seus benefícios. E o nosso papel é demonstrar que aquilo, mais do que o regramento, é uma forma de seguir, né, entre o seu limite e o do outro. Acho que é um pouco disso. Né? Quando a gente fala de código de conduta, quando a gente fala de aculturamento como um todo, no final das contas, a gente está falando disso. Né? A gente não está falando ali simplesmente de um regramento que muitas vezes ele é estático, que ele não pode ser reconstruído. Que é uma coisa bacana para a gente entrando, inclusive, no mesmo tema e aproveitando a sua citação agora do Código de Conduta. Na última revisão do nosso Código de Conduta, sabe como é que a gente fez, inclusive para gerar senso de pertencimento, e vocês participaram disso, inclusive no segundo material que vocês construíram para a gente conseguir caminhar com esse aculturamento? Ao invés de vir um regramento pronto da alta administração, nós convidamos todos os funcionários a contribuírem de maneira Legal. co-criativa, Legal né, demais. na avaliação do código que a gente tinha, o que a gente estava propondo de evolução, de temas, de previsões e tudo mais, de conteúdo como um todo, e recebemos uma enxurrada de contribuições, e no final das contas, o que a gente colheu? Um senso de pertencimento das pessoas. E a partir do momento que eu consigo criar um senso de pertencimento, o aculturamento eu já andei mais de 50%, porque ele foi legítimo, ele não foi imposto, ele não veio pronto, ele foi co-criado. E a gente aprendeu isso nessa última revisão e na próxima que iremos fazer, não tem como ser diferente. Até porque, assim, a gente já viu que funciona e a gente entende que a gente vai dar mais um passo seguindo nessa mesma direção. Lá no começo, quando a gente começou a desenvolver, trabalhar na área de comunicação e treinamento, a gente percebeu que o que a gente produzia não podia ser algo que seria enxergado como algo feito de quem tem um olhar Sim. de fora, que às vezes é importante, tem, né, algumas observações que são interessantes de quem está de fora, assim, mas o produto final tinha que ter a cara do colaborador. E a questão da cocriação é fundamental. A gente envolver essas pessoas no processo de Sim. produção o máximo. Na época que a gente ia muito para campo, a gente sempre filmou com os colaboradores, colocávamos as pessoas para gravar depoimentos, para contar como que foi e tudo, para que chegasse no final exatamente essa questão do senso de pertencimento. A pessoa que participou, ela vai ter orgulho de Sim. ver aquilo ali sendo consumido internamente, aquilo ali vir assunto. Quem Sim. participou está lá e vai ter uma continuidade, né, assim, de outros trabalhos e tal. Uma pessoa que às vezes viu o primeiro, participa do segundo. Isso sempre nos ajudou muito a fazer com que os colaboradores comprassem a ideia. Alex, vamos falar de um tema específico agora, que é o assédio moral. Atualmente acho que é um tema obrigatório, né? Assim como saúde mental, que agora faz parte da NR1 de saúde e segurança. Por que esse tema é tão quente, gera tanta dúvida? Conta pra gente um pouquinho sua experiência nesse tema. Pois é. Na verdade, né, o tema não é novo. Ou melhor, a nomenclatura ou a reverberação do tema pode ser mais nova. Mas se a gente fizer um resgate aqui, assédio moral nada mais é que um mau comportamento, que um desrespeito, uma forma rude de tratativa, ou uma falta até de educação
com as pessoas, né? Muitas vezes aí motivada por um poder hierárquico, né? Uma subordinação, algo do tipo. E a gente ouve falar isso desde os primórdios. Sim. Só que até então, né, antigamente, isso era aceito. Né? As pessoas normalizavam muito isso e entendiam que era parte do negócio. Né? Tem um termo antigo, né, que eu já ouvi, inclusive, dos meus pais, que na época as pessoas tinham juízo. E aí, muitas vezes, aceitavam esse tipo de situação que é inaceitável. E que muitas dessas pessoas, ao longo desses anos, por terem aceitado, colheram aí mazelas para elas próprias, né? Traumas, depressões, enfim, seja qualquer tipo de diagnóstico que possa existir. E aí as empresas e a sociedade como um todo, de novo, sendo repetitivo um pouco, né? Mas a empresa não se dissocia da sociedade, é uma coisa só, começaram a entender que, na verdade, esse tipo de comportamento ele deveria ser inaceitável, ele deveria ser denunciado. E as empresas, inclusive, deveriam, no papel, inclusive, de parte da sociedade, de serem uma das primeiras incentivadoras ao combate desse tipo de comportamento. Ou seja, o perfil que as empresas buscam e que querem dentro do seu corpo de funcionários e de colaboradores são perfis colaborativos, são perfis mais horizontais, não tem o manda e que obedece quem tem, né, juízo. Não existe um monólogo mais e uma opinião que ela é suprema sem que exista uma escutativa do outro lado, porque claro que uma cabeça, né, pensa de uma forma, mas mais cabeças pensam melhores do que uma. E aí, quando você começa a pensar nisso, isso deveria ser natural, né? Esse tema já existia há um bom tempo e, inclusive, os índices de situações assediadoras caírem. Mas, na prática, o que a gente tem visto isso reverberar e chegar ao ponto, inclusive, de ser um tema obrigatório, vamos dizer assim, hoje, né, nas organizações? Principalmente, até um pouco antes, mas até com o advento da pandemia, isso se tornou mais latente, porque as pessoas ficaram mais distantes umas das outras. Muitas vezes, a tratativa humana, né, ela se tornou pior, até porque as relações começaram a ser virtuais. Muitas dessas pessoas perderam o tato. E aí o conjunto da pandemia também trouxe, né, diversas mazelas aí para as pessoas quando a gente fala de doenças mentais, sejam elas quais forem. E aí é papel das empresas combaterem qualquer tipo de comportamento assediador, porque no final das contas existe um opressor e um oprimido. E no final, o que acontece com esse cenário? O opressor não aprende, entende que aquilo faz parte de um modelo de gestão, por exemplo, né? de um modelo de trabalho do dia a dia, e o oprimido se deprime ao ponto de talvez fazer uma besteira amanhã ou até reagir de uma forma desproporcional. Né? Então, hoje, o que a gente trata como assédio moral e a gente combate é deixar claro as condutas que não aceitamos, né? Que nunca deveríamos ter aceitado, e, inclusive, também reverberar os canais que devam ser utilizados para quem não entendeu esse recado, para que a empresa possa acolher, avaliar e retroalimentar. Porque, no final das contas, comportamento você não ensina, a parte técnica, sim. Então, o que a gente vê no mercado, inclusive, são as empresas hoje, no processo seletivo, pesando de maneira equivalente a parte comportamental do que simplesmente o conhecimento técnico. Porque muitas vezes a parte comportamental abalada, ela deteriora o ambiente inteiro. Não adianta ter um suprassumo de um profissional se ele não tem trato com as pessoas, se ele não consegue conviver ali em sociedade, se ele não tem senso de coletividade. Se você tem uma pessoa dessa, ela destrói todo o ambiente e não adianta e não interessa a parte técnica que ela possa te entregar. E quando a gente fala, né, desse tema, né, somente assédio moral, numa empresa com milhares de colaboradores espalhados pelo país inteiro, quais são os desafios de vocês? Eu separaria em dois grandes desafios. Primeiro, o Brasil é um país continental. Então, nós temos culturas diferentes, né, a cada regional, né, a cada cidade, a cada município, muitas vezes, que a gente se depara, que a gente trabalha. Então, por exemplo, uma conduta que possa não parecer assediadora no Sudeste, talvez no Nordeste seja.
talvez no norte já não seja. E aí, consequentemente, primeiro, o maior desafio é balizar e deixar de tentar criar uma comunicação e um aculturamento universal e ser mais objetivo do que é uma conduta assediadora, em primeiro lugar, e o que não é também. Porque também existe o outro lado. Né? A gente recebe no nosso canal, né, de denúncia situações que são trazidas e que são atos de gestão. Não houve ali nenhum caráter de humilhação, não houve nenhum tipo de caráter ali de perseguição. Né? Simplesmente foi uma cobrança educada, sem nenhum tipo de conotação que ultrapassasse essa linha, mas uma cobrança por um resultado que foi entregue a quem do que havia sido solicitado. E isso é um ato de gestão, isso não é assédio. Então, a gente deixa claro o que é e o que não é. Sim. Então, o primeiro desafio é as nossas diferentes culturas no país que nos encontramos. E o segundo maior desafio, também associado a isso, hoje você tem dentro das organizações pelo menos de 3 a 4 gerações convivendo em conjunto, cada uma com suas criações, com a sua época, com seus valores de cada época. E muitas vezes, ou a grande maioria delas, todo mundo quer ter razão no seu ponto de vista sobre o mesmo fato. E aí o grande desafio é mostrar para todas essas gerações que, primeiro você tem que escutar a opinião do outro. Não venha com sua verdade absoluta pronta. Sim. E segundo, que se tem um regramento na empresa, como um código de conduta, todo mundo que está ali e que aceitou aquele regramento quando assinou o contrato de trabalho com a empresa ou se relaciona com ela de alguma forma, tem que tentar, independentemente dos seus valores e seus conceitos, conviver em harmonia e trilhar dentro do caminho do regramento já existente. Mas isso é difícil, né? Porque assim, quando você convive com diversas gerações, você convive com diversas verdades. E essas verdades são das pessoas, não necessariamente, né, elas são as mais corretas, né, a serem aplicadas naquele momento. Então, esse é o segundo grande desafio. Eu resumiria nesses dois grandes. Bom, Alex, nosso primeiro trabalho, como eu falei anteriormente, foi o Código de Conduta, onde a gente trabalhou no e-learning bem diferenciado e tal. Acho que agora cabe a gente fazer um apanhado geral, uma timeline de tudo que a gente já fez junto. E o Kenner foi uma pessoa fundamental na criação desse primeiro trabalho, né, Kenner? Ah, sim, eu participei de todos, né? A primeira versão do Código de Conduta, ali em 2017, né? E depois a gente, em 2019, se eu não me engano, a gente fez uma revitalização dele, né? Essa atualização dele. E o que é muito interessante que a gente, nessa proposta, né? Que foi pensada, né? Com várias cabeças, feita a várias mãos, esse processo co-criativo, né? Com o pessoal da MRV, é que a gente pensou em recursos, ferramentas que fosse realmente ter um resultado efetivo ali com o público-alvo, né? Se fosse de fato comunicar com essas pessoas, gerar entendimento e contribuir para uma mudança mesmo de comportamento e fortalecimento dessa cultura. Então, o que a gente trouxe de interessante nesses treinamentos, né? Nesses e-learnings? A gente trabalhou muito com exemplos, né? Cases ali para as pessoas conseguirem visualizar melhor, entender melhor as diretrizes que estavam sendo informadas para eles, né? A gente trabalhou muito com atividades interativas, com exemplos ali nas atividades interativas de situações que podem acontecer, né? Tanto dentro da empresa como fora da empresa, e para analisar ali como que essas pessoas, né, iriam se comportar diante das situações. A gente trouxe também uma avaliação ali de conhecimento, né, para ver também como que foi a retenção de conteúdo, das informações ali com os colaboradores. E aí eu queria até saber de você, Alex, que acompanhou esses dois projetos e viu também eles acontecendo dentro da empresa, né, sendo implementados. Qual que foi a sua percepção? O que você observou depois que esses treinamentos foram implementados? Qual que foi a sua visão? O que você percebeu? Pois é, na minha percepção, né? Na verdade, nem percepção, constatação, né? Na prática mesmo, foi que a gente saiu de um regramento que estava dentro de um normativo, que era o Código de Conduta, que tinha lá seu índice, Sim. né? E os tópicos ali que os abrange, né? Em diversos parágrafos, e que é importante ter. A gente pegou esse conteúdo e transformou ele em exemplos práticos do dia a dia, na vida real, dentro e fora das organizações, como você bem colocou. E, consequentemente, a gente
trouxe para a prática o que ali era um normativo corporativo de uma organização. Prática na vida, seja dentro ou fora da empresa. E aí, consequentemente, você começa a criar a valorização do que ele está escrito e a valorização desse regramento, né, desse código de conduta, porque as pessoas falam, realmente, o que está aqui descrito como conduta aceitável é o que acontece no dia a dia, na minha vida, né, seja dentro da organização ou fora, né, e o que realmente está aqui como vedado, realmente isso aqui infringe alguma coisa. Sim. Né? Então, enfim, a gente viu na prática, no final das contas, a gente avançar nessa conscientização, né, nesse aculturamento. E eu me lembro agora, quando você falou da parte de retenção de conteúdo, que a gente, inclusive, deu uma de professor, não sei se você vai lembrar, né? A gente tinha uma retenção de conteúdo que a pessoa tinha que tirar no mínimo 70%, né, do total de 100, né? Tinha que acertar 70% das perguntas, mas a gente teve até aquela preocupação, porque legitimamente a gente queria que as pessoas compreendessem, então não podia ter um olhar da cola do colega, do lado. E aí co-criamos em conjunto, né, um rol de perguntas muito maior do que aquela gama que seria respondida ao final para retenção de conteúdo e de maneira randômica. Ou seja, as perguntas que eram feitas para mim não eram as mesmas que eram feitas para o colega que sentava ao meu lado. E aí a gente viu isso, né, até com um tom mais descontraído. Olha, não tem como colar, realmente nós temos que compreender porque a pergunta de um não é a mesma pergunta do outro. Então, assim, foi muito bacana, foi bem bacana. Bom, pegando o gancho aí da nossa timeline de treinamentos, o que veio logo em seguida, né, após o Código de Conduta, foi o Cultura de Integridade, que, para mim, é um dos mais legais que a gente já fez, não só para a MRV. Né? A MRV sempre teve um perfil inovador nas ideias diferentes que a Target apresentava, e nesse caso a gente utilizou o recurso de vídeos interativos. Isso mesmo. Foi isso, Kenny? Como é que Foi isso mesmo. A gente trabalhou muito com... A gente tentou trazer para esse treinamento uma abordagem ainda mais imersiva, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não poderia retratar o ambiente da empresa, porque para a forma como a gente queria trabalhar os temas. Então, a gente falou assim, vamos criar uma história fictícia que ela se alinha com as diretrizes que a gente quer abordar nesse treinamento e vamos criar como se fosse uma novela, um seriado ali. Vão ter situações apresentadas com atores e aí, diante de cada tipo de situação, o aluno pode fazer a tomada de decisão. Então, acontece alguma situação, por exemplo, é um vendedor de carro, ele ganha um presente caro de um fornecedor e aí é perguntado pro aluno, né, o que você faria se estivesse no lugar dele? E aí, quando o aluno escolhe a resposta, né, é tocado a continuação do vídeo com o desdobramento daquela resposta, né? Aquela opção que ele escolheu. E aí a gente traz o feedback, né? Então, isso foi muito legal porque a gente conseguiu criar essas situações fictícias, lúdicas, para trazer uma reflexão ainda maior para um tema que é muito importante. Esse segundo treinamento, na verdade, foi um segundo passo de evolução no aculturamento. O primeiro foi um regramento, né? E tentar traduzir isso de uma maneira mais leve. O segundo já foi a reflexão sobre todo esse normativo que a gente já tinha trabalhado no primeiro e-learning, né? E o segundo era, por isso que ele chama cultura de integridade, assim, o que você faria, o que você acha que é certo ou errado diante dessa situação. Me fez lembrar aqui, né, os mais novos aqui não vão se lembrar, mas a gente, com certeza, de um programa que chamava Você Decide. Exatamente. No final, era uma história que era contada e o público decidia no final para que lado, né, aquela história terminaria, qual seria o final. Isso. E, por trás daquele, tinha uma explicação de quais eram os benefícios, de quais eram os malefícios de cada um dos cenários escolhidos. Então, assim, esse foi uma evolução e foi um golaço. Né? A gente também entendeu que a gente subiu o nível no aculturamento da empresa com esse segundo passo, porque a gente simplesmente caminhou e a gente colocou aí mais um degrau, né, nessa escalada aí de aculturamento dentro da empresa. É isso mesmo. E aí a gente começa a entrar um pouquinho no tema de gamificação, né? Sim. Porque mais legal que o Você Decide é que nessas histórias que a gente criou, usando árvore de decisões, né? Você interfere no rumo. Eu me lembro que você decidia o final, né? Você quer que acabe como? Só que nesse treinamento, e quando a gente trabalha com árvore de decisão,
o aluno ele vai construindo a história, né? Ele participa da construção da história, vai vendo os desdobramentos e o final é muito associado às escolhas que ele fez, né? Isso é muito legal. E é interessante, assim, que esse tipo de abordagem, a gente sempre pensa quando está construindo a árvore de decisões, poxa, mas se o cara escolheu esse caminho, no outro caminho tinha uma informação importante, interessante para ele ver também. E a gente dava essa opção do cara voltar. Tem muita gente que às vezes tem vontade de voltar e... deixa eu ver o que acontece se fizer uma segunda opção, tomar uma decisão diferente aqui, né? Foi isso e aí mesmo. os mais curiosos, tem como até a gente dar um badgezinho diferenciado, né? Com a questão da gamificação e tudo. E isso tudo fica registrado, né? Sim, acho que... o que a gente queria era justamente isso, que as pessoas pudessem ver, né? O que aconteceria se ele tomasse uma decisão que era incorreta, né? E também o que poderia acontecer se ele escolhesse o caminho correto ali, diante da situação. Porque os dois caminhos, eles proporcionam às pessoas uma reflexão, né? Se você escolhe o caminho certo, ainda reforça, né? Então, um reforço desse... Por que é importante seguir esse caminho correto. E se você segue o caminho errado, quais são as consequências que isso pode gerar para a gente, né? Para as pessoas. E logo em seguida... um pouco depois desse treinamento, eu acho que a gente teve um outro passo, né, Alex? Que aí foi a criação, a gente já evoluiu para o game, né? Que aí foi com conformidade em ação. Que aí era um momento também que a gente entendia que já poderia trabalhar com esse tipo de recurso, com esse tipo de solução. E gamificação nada mais é que a gente pegar um conteúdo que é técnico, as informações, colocar dentro de uma história gamificada. E o game a gente pega a partir já de um conhecimento que as pessoas têm e vai criar mesmo um jogo. E a gente criou esse jogo para o Compliance Ação, que era ali, ele poderia escolher nome, as personagens, você tinha ali as perguntas que eram mais ou menos 5 perguntas, né? Por tema, e aí eram as perguntas randômicas. E o mais legal é que tinha um ranking, né? As pessoas poderiam se ver ranqueadas ali. E essa questão da competição, ela, de uma forma mais lúdica, né? De uma forma positiva, ela gera nas pessoas esse comprometimento de jogar mais, de querer fazer mais, participar. E à medida que elas participavam, jogavam mais, elas iam retendo mais informações, mais conteúdos ali, e ia reforçando um pouco mais essa questão que a gente queria passar com o game. E, inclusive, a gente colocou alguns recursos ali que eles poderiam, por exemplo, não sei essa pergunta, eu posso pular a pergunta, né? Pedir ajuda, justamente para a gente gerar esse engajamento, né? Nos colaboradores e fazer com que eles jogassem cada vez mais. Pois é. Na verdade, assim, me lembro quando a gente sentou para co-construir né, esse novo passo da gamificação. Claro que ele foi motivado também, né? Um dos principais motivos é porque, né, todo mundo hoje, a vida está no smartphone. Isso. Então, o smartphone cria uma dependência que tem hora que é ruim, mas, ao mesmo tempo, ele traz por si só uma capilaridade maior. Né? A gente conseguia atingir, né, um público que não estava sentado atrás de um computador, que é o que acontecia com o e-learning, por exemplo. Então, esse foi um dos grandes passos. Mas, assim, mais legal que isso, eu lembro quando a gente começou a conversar, a gente falou assim, então... A gente sempre, quando entram novas pessoas, né, ambos os e-learnings que já foram citados aqui, eles são obrigatórios, né, eles não são opcionais. Então, todas as pessoas, os novos funcionários que entram na empresa, eles têm 45 dias para fazer esses 2 treinamentos. Né, se não fizer, existe um processo sistêmico que bloqueia o e-mail da pessoa e só devolve na hora que esses treinamentos são concluídos com um mínimo de 70% de absorção de conteúdo. Mas e aí? Como é que a gente cria essa reciclagem e mantém esse aculturamento vivo e evolui para aquelas pessoas que já estão conosco há um bom tempo? Já tínhamos usado pílulas, já tínhamos usado intranet, já tínhamos usado o advento das TVs corporativas, enfim. E aí nos deparamos com uma coisa que é super bacana quando a gente fala de game, né? Agrada a maioria das pessoas. E quando a gente cria um ranqueamento público, né? Que todo mundo que joga, no final, sabe quem está em primeiro e segundo lugar. E a gente traz com ele, né, alguns incentivos também, e aí incentivos até financeiros de premiação, mas também, principalmente, de visibilidade para as lideranças das empresas. E aí, consequentemente, na MRV não foi diferente. Ou seja,
né? O board sabia quem estava em primeiro, quem estava em segundo, as vice-presidências de cada uma das trilhas, isso é bom citar, né? Para a gente, não para ficar claro para todos e todas que estamos assistindo, quando a gente criou essa gamificação, a gente extrapolou o que a gente tinha feito nos e-learnings, né? Nos e-learnings, a gente tinha criado conteúdos corporativos que valiam para a empresa como um todo. E na gamificação, nós criamos trilhas específicas setoriais, que eram a realidade do dia a dia, né? Eram as realidades do dia a dia daquelas áreas. E aí, consequentemente, a gente, de novo, criou um senso de pertencimento, porque o time de comercial estava participando de uma trilha gamificada da realidade do dia a dia, do desempenho da atividade do comercial. Né? Da nossa produção também, que é quem constrói nossos prédios, a mesma coisa. De quem compra os nossos terrenos também, tem todo um processo de legalização, a mesma coisa. Sim. Então, a gente tinha um ranking específico em cada uma das diretorias, as vice-presidências, né? Ou seja, o topo da cadeia ali, hierárquico de cada uma, sabia quem estava em primeiro e segundo, e a gente criou no final, né, dessa jornada, né, uma exposição positiva, uma divulgação de quem foram as pessoas melhores ranqueadas, né, que tiveram mais engajamento, que no final das contas eu estou falando de engajamento, de interesse sobre aquele tema, né, e consequentemente a absorção de conteúdo vem automaticamente, e a gente conseguiu, com a própria organização, algumas premiações, né, alguns cartões com alguns créditos financeiros para que as pessoas pudessem trocar pelo que elas quisessem em lojas virtuais. Né? Nós tivemos aí alguns vouchers para conhecer a Arena MRV. Nós tivemos, né, enfim, a concessão aí de alguns espumantes no final do ano. Então, enfim, a gente sempre pensou em algo que fosse interessante para aquelas pessoas que, por merecimento, né, conseguissem chegar ali entre os primeiros, além da visibilidade, que eu acho que é o mais positivo. E a gente colheu os frutos, né, assim, como não podia ser diferente, né, super bem bacana e foi super muito elogiado. Né? A gente está falando aí que a gente teve um público grande, né, mais de 700 pessoas à época julgando simultaneamente, e toda hora alguém estava em primeiro no ranking. Né? Foi super bacana e foi mais um passo, mais um degrau aí na evolução do aculturamento de uma coisa que era diferente. Porque a gente ficou pensando, será que a gente coloca de novo como obrigatório o e-learning para aqueles que aqui já estão? Poderíamos fazer isso e até vemos algumas empresas fazerem isso de novo. É uma forma. Mas é uma forma inovadora ou é uma forma que ia descer como obrigação de um conteúdo já visto? E a gente não queria isso. E é essa sacada inovadora que a gente, em conjunto, sempre tenta criar, né, nessa evolução de aculturamento, né, deu certo mais uma vez. Você está falando dessa questão da premiação, e eu me lembro que o pessoal da sua equipe entrou em contato comigo na época que a gente estava desenvolvendo, e a gente tem uma participação ativa, né, na implantação, no período ali que o pessoal está jogando, e às vezes a gente, avaliando o comportamento das pessoas, a gente tem algumas ideias. E o pessoal me ligou para falar, Sérgio, sobre premiação, o que o pessoal tem costume de fazer, o que vocês acham e tal. E aí eu acho que isso vai muito de caso a caso, né, de empresa para a empresa. E aí eu me lembro que eu pensei assim, poxa, vocês estão aí com a Arena do Atlético, né, de vocês têm o Hulk, que é eu que sou cruzeirense, gostaria de ir lá conversar com o Hulk e tal. Será que não dá para pensar em algo que vocês colocassem essa questão do futebol envolvida para quem ganhar e tal? Pensando até no filho do cruzeirense também, né? Tipo, mas e se a pessoa que ganhar for cruzeirense? Pode passar para uma outra pessoa, não sei, enfim. Foi um insight que eu tive. E aí, depois você me explicando agora como que foi essa questão da premiação, eu pensei naquela questão do compliance de brindes e presentes. Fala para a gente um pouquinho assim, até que ponto a empresa também pode presentear, mesmo que aquilo seja uma recompensa por uma conquista em um treinamento. Como que funciona essa questão? Pois é, a nossa política de brindes e presentes, né, de maneira geral, né, o regulamento é o seguinte: qualquer brinde ou presente que a pessoa receba, né, no relacionamento profissional ali, seja cliente, fornecedor, por exemplo. Né, pegando o exemplo dessa canequinha que está aqui, que a gente está tomando água aqui quando a gente bate um papo. A partir do momento que a gente recebe um presente como esse, que ele é um presente corporativo, que ele é um presente que ele não tem valor comercial, as pessoas, o regulamento diz que elas têm que declarar, claro, para a gente ter evidência que o presente foi esse mesmo, e elas podem ficar com o presente, porque ele não tem nenhum cunho comercial que a pessoa pode converter aquilo em dinheiro. Aqueles brindes e presentes que têm algum valor comercial,
quando declarado, a empresa faz o sorteio daqueles brindes e presentes nas regionais aonde aqueles brindes e presentes são entregues. Ou seja, quem entregou concorre ao próprio sorteio, e aquelas pessoas que até pelo tipo de atividade nem tem essa oportunidade, porque são pessoas que trabalham mais internamente, não tem essa relação, então nem recebem nenhum tipo de brinde presente, também podem participar, né, nesse sorteio que acontece e é acompanhado pela auditoria, inclusive, enfim, é todo sistematizado. Né? E aí a gente viu que isso foi um golaço e as pessoas, inclusive, esperam até, principalmente no final do ano, quando tem um recebimento maior, né, desse tipo de brinde de presente, é por esses sorteios. E parte do que eu citei aqui, por exemplo, os espumantes que foram entregues, né, de acordo com o ranqueamento lá dos mais engajados e engajadas, veio dessa parte desse brinde de presente, né, que tinham sido entregues pelos próprios colaboradores de acordo com o normativo nosso do Código de Conduta. Você falou aí que o game, né, ele rodou as unidades. Mais ou menos quantas pessoas que foram impactadas aí pelo game? Olha, eu me lembro da época que quando a gente fez a fez uma contratação para um volume X de pessoas. Se eu não me engano, 2.000, algo assim. E aí a gente teve aí, sei lá, mais de 60% desse volume de pessoas impactadas, né? E que fizeram aí a utilização desse game. O último número que eu tenho são 700 e poucas pessoas. Até porque o game era voluntário, ele não era obrigatório, né? Então, consequentemente, me lembro que eram mais de 700 pessoas. Tá? Enfim, e as declarações, que é o mais importante, foram só elogios, né? Não, que bacana... Vi meu dia a dia ali. Então, se para mim não era novidade e tenho consciência no desempenho das minhas atividades, por isso que eu fui bem ranqueado ou ranqueada, porque, né, eu respondia o caminho que eu devo traçar no dia a dia quando eu vou desempenhar minhas atividades, porque por trás do game era isso. Né? Então, assim, só elogios e uma gama importante de pessoas que foi impactada. Alex, agora, pegando o gancho dessa questão do feedback das pessoas, uma questão que é polêmica, né, nessa área de treinamentos é mensuração de resultados. Eu, como leigo, quando envolvido na questão do compliance, a gente pensa que redução de denúncias no canal de denúncia pode ser um indício de que as coisas estão melhorando. Como que você percebe essa questão específica do canal de denúncias e como que vocês conseguem avaliar essa questão do feedback e dos resultados do treinamento especificamente, se é que tem jeito de isolar isso de outras ações? Eu penso o seguinte, né? Tanto o treinamento quanto qualquer trilha de aculturamento no final, quando ela é bem sucedida, a mensuração disso vem automaticamente utilizando, por exemplo, o canal de denúncias que você citou, no relato de situações que foram colocadas nesses materiais como inaceitáveis. Né? A gente até falou isso um pouco atrás aqui do nosso bate-papo. Então, por exemplo, quando eu vejo um aumento aí na contramão do que você acabou de dizer, um aumento do meu volume do canal de denúncias, não quer dizer que meu ambiente piorou. O retrato que eu tenho que ter por esse aumento de volumetria é os fatos que agora estão sendo relatados são de agora. E aí, quando a gente começa a fazer esse segundo nível de avaliação, muitas vezes a gente começa a ali mensurar o resultado, porque são trazidas situações que já tinham ocorrido há algum tempo atrás e que as pessoas, com esses treinamentos e essa consciência, tiveram coragem de contar de faltas já ocorridas e, aí, consequentemente, eu tive um aumento naquele momento exponencial de fatos que já tinham ocorrido, que estavam ali, né, debaixo do tapete, seja por receio, seja por falta de conhecimento, né, seja por qualquer tipo de fator. Então, tanto a diminuição quanto ao aumento, ele tem que ter um porquê. A gente tem que debruçar sobre aquele cenário e entender se a diminuição é por uma conscientização ou se o aumento também é por uma conscientização e, consequentemente, são problemas que já estavam ali e que eu já deveria estar tratando e situações que a empresa nem sabia que estava convivendo com aquilo, né, e que não conseguia, em função de não saber, nem retroalimentar e nem ajustar. Não sei se eu consegui me fazer entender. Não fez. E é interessante porque, nos treinamentos, a gente sempre trata sobre o canal confidencial, né? Isso aí reflete bem, porque pode ser que muitas pessoas, quando não tem a informação sobre o canal confidencial, não usa porque não sabe quem é que vai ter acesso ali às denúncias. E aí, quando você conscientiza, tem um canal que ele é seguro, que as informações não serão vazadas e tal,
as pessoas sentem-se mais à vontade e seguras para poder recorrer a esse canal. Então, pode ser que também esse aumento das denúncias tenha a ver com isso também, né? Desse entendimento que tem um canal que é confiável para eles ali. Tem um tema que está aí no hype, né? Como diz a crista da onda, que é muito sobre as IAs generativas e muitas empresas adotando. Na nossa área, principalmente, tem muitas empresas adotando. A gente também utiliza. E a gente sabe que é uma questão para algumas empresas, porque envolve muitos aspectos ali de segurança, né, da informação. E eu queria saber de você como que esse tema tem sido tratado, como você tem visto, né, essas tecnologias que estão surgindo aí. Olha, tudo que é novo, ele leva um tempo de aprendizado, né? No início, as pessoas querem utilizar, querem conhecer, mas não sabem os limites, né? Nenhum de nós não sabem as barreiras, não sabem os benefícios, ou muitas vezes acham que estão colhendo benefícios e muitas vezes não estão, né? Estão abrindo portas. O que a gente tem visto hoje, né, no mundo de conformidade como um todo, a gente falou de compliance, aqui a gente falou de aculturamento, enfim, é que as IAs vieram sim para auxiliar. Por exemplo, nós utilizamos a nossa inteligência artificial interna para tirar dúvidas, né, e inclusive esclarecer situações, né, que até então a gente tratava com pessoas, né, que respondiam um chamado ali, um canal de comunicação. Então, nós ensinamos, por exemplo, a nossa IA generativa a conseguir interpretar nossos normativos e conseguir responder, né, diversas questões e dúvidas de diversas pessoas. Isso é super positivo. Agora, ao mesmo tempo, por exemplo, fazendo um contraponto, né, hoje está muito em voga quando a gente fala aí de ChatGPT, de DeepSeek e tudo mais, e que todo mundo acha o máximo, né, fazer uma revisão, né, de um termo ali, até de um texto que muitas vezes é corporativo e que tem algumas informações ali que deveriam ser restritas, né, e não tem esse olhar que estão tratando esse tipo de informação num ambiente público sem nenhum tipo de regramento nem controle. Então, assim, o que eu vejo hoje é que as empresas vão ter que aprender quais são esses limites até lá e tentar funcionar como um goleiro ali. Até onde eu posso conscientizar e conseguir manter minha empresa mais segura. Porque, assim, tem empresas que adotam um modelo mais fechado. Então, ou seja, uma IA dessa não roda na minha rede, eu coloco isso no meu firewall, ele simplesmente não funciona. E tem outras também que não têm nenhum tipo de regramento e que amanhã podem colher qualquer tipo de prejuízo com relação a essa liberalidade. Eu entendo que o meio termo, que é o sempre positivo, encontrar um equilíbrio aí, é um acesso com conscientização e limite até onde aquilo cabe. A gente que trabalha com inovação, a gente cai sempre nessa barreira nas empresas, a gente chega trazendo alguma proposta que é inovadora, que a empresa não trabalhou. Gamificação é algo que... Realidade virtual também, eles procuram... Nessa questão de, poxa, mas a gente vai colocar as pessoas para competirem entre si, será que isso é legal e tal? E aí a gente sempre, né, passou por isso de encontrar empresas que são mais proibitivas e as outras que ousam mais com parcimônia, né? Que são as que geralmente trabalham com a gente e a gente vai evoluindo e a gente vai aprendendo junto também em como utilizar, né? Acho que essa questão da proibição nunca é a melhor saída, mas pelo que eu estou percebendo, acho que as empresas estão proibindo atualmente nessa questão de IA para ver como que a coisa pode acontecer e tal, para depois trazer uma normativa e como que aquilo vai ser tratado dentro da empresa, né? Primeiro proíbe, aí estuda o tema para depois propor, né? E tem gente que já vai mais inovador e mais ousado, já dá um passo à frente e vai evoluindo, né? E tem esse ponto de equilíbrio, né? Que aí você vai com um passinho de cada vez, você implementa uma parte, né? Construindo conhecimento. Ver como é que ela vai funcionar, vai gerar valor para o seu negócio, o que ela vai Quais expor, são os riscos ali, e aí você vai dando um passo de cada vez. Então é isso, Alex e Kenner. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Espero que tenha sido um papo construtivo. A gente aqui acho que curtiu bastante. Para mim foi muito legal. Sempre soma, né? Sempre tem informações novas e novas ideias também que despertam nessas nossas conversas. Obrigado, Alex. Obrigado, Kenner, por ter me ajudado nessa segunda edição. Sua cadeira agora é cativa, tá? Eu agradeço a oportunidade de participar. Agradeço mais uma vez aí essa oportunidade de ter essa troca com o Alex. E sempre precisar, estamos aí. Bom, gente, agradeço, né, enfim, pelo convite. Sempre que convidarem, aceitarei de bom grado. Né, sempre um bom bate-papo agradável. E por mais que a gente trate o tema já há um bom tempo,
a gente sempre sai com novas reflexões, Sim. né, com novos insights, para inclusive amanhã sentarmos conjuntamente e pensarmos numa nova solução para a gente continuar evoluindo aí, né, nesse aculturamento que a gente já disse que no final das contas é o que faz a diferença, né, para qualquer empresa e até para a própria sociedade. Obrigado mais uma vez, obrigado para todo mundo que está nos assistindo até agora. Até mais.